Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Bem-vindos a mais um comentário à liturgia, neste que é o domingo 6º da Páscoa. Estamos já a caminhar para o fim deste tempo pascal e, como já recordámos anteriormente, somos acompanhados por São João. Curioso, este ano o C é o ano de São Lucas, mas é intermediado por muitos trechos do apóstolo São João, nomeadamente este tempo pascal, como até agora tem acontecido, estamos a ser acompanhados por São João, pela narrativa evangélica de São João. E hoje temos o seu 14º capítulo que é um trecho da despedida de Nosso Senhor na última ceia, ou seja, Nosso Senhor, no Evangelho de São João, faz uma longa despedida, deixa uma série de diretrizes, dá uma série de indicações, de previsões, e este trecho é lindíssimo, que abarca, enfim, vários pontos, e um dos pontos que a liturgia hoje nos quer fazer meditar é precisamente a vinda do Espírito Santo. Ou seja, estamos a chegar ao final do tempo pascal, teremos depois, em breve, a ascensão do Senhor, e mais tarde o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes, descida do Espírito Santo. E por isso a Igreja já aqui pela liturgia de hoje nos introduz o Espírito Santo. Aliás, num trecho precisamente anterior, numa perícope anterior, Nosso Senhor diz que enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que ensinará aos apóstolos toda a verdade. É muito curioso este trecho aqui, porque virá um outro Espírito, um outro Consolador. Ou seja, o que será esse outro Consolador? Bom, o outro é o Espírito Santo, sem dúvida. Mas porquê outro Consolador? Porque será que o Nosso Senhor era um Espírito Santo? Não, não era um Espírito Santo, claro que não. Mas é que o Nosso Senhor, enquanto pessoa viva, enquanto Messias, enquanto aquele Redentor que veio ao mundo para guiar o povo e para redimi-lo no alto do Calvário, foi realmente o Consolador enviado do Pai. E então, ele foi o Consolador e agora precisa de ir de volta para o Pai para que deixe este outro Consolador que não atuará agora visivelmente. Não mais atuará visivelmente, como o Filho atuou, mas atuará no fundo dos corações. E é muito interessante por este ponto que vos ensinará, ou melhor, que será o Espírito da Verdade. Isto porque realmente, para um judeu daquele tempo, dizer o Espírito da Verdade significa essencialmente dizer Deus. Ou seja, o Espírito da Verdade é Deus. Ou seja, é a designação divina da terceira pessoa. O Espírito da Verdade é o Espírito Santo, é Deus também. E então o Nosso Senhor está a dizer que Ele irá para o Pai e enviará a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E então a liturgia de hoje, capítulo 14º, como disse, versículos 23 a 29, já nos introduz na vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Então diz assim o início do Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Então este trecho já de si é tão rico que dá vontade de fazer um retiro para podermos meditar neste ponto. Quem me ama, guardará a minha palavra. Quem ama a Deus, quem ama a Nosso Senhor, guarda a palavra. Aquele que diz amar, mas não guarda a palavra, significa que ama só da boca para fora, no interior não ama. E o Pai daqueles que amam, de facto, o Pai também os ama, aqueles que amam, e vão sobre Ele, aqui são vários, nós viremos a Ele e fazem nele a morada. Então quem ama a Deus, quem é batizado e consequentemente quem ama a Deus, tem em si o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No dizer de São Paulo, é templo da Santíssima Trindade, é templo de Deus. E este templo é um templo frágil, somos feitos de barro, como diz São Paulo. Temos de ter este vaso de barro muito bem guardado, muito bem protegido, para não desperdiçarmos esta graça de termos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. Temos de ter muito cuidado. E aqui eu queria abordar um aspecto que me parece hoje muito, muito atual, que é a tendência que há, até dentro da Igreja, de um erro que houve no passado,
com umas heresias que surgiram dentro da Igreja. Claro, sempre surgem as heresias tiradas dentro do corpo da Igreja, que eram as heresias dos pneumáticos. Isto não tem nada a ver com pneus Michelin, nem de qualquer outra marca de rodas, de automóveis. Não, os pneumáticos, pneuma, como nós sabemos, é o Espírito de Deus. Significa pneuma, significa vento, sopro, digamos, energia vital, movimento, inclusive. Então, o pneuma, ou seja, significa vida. Ora, no início da Igreja, houve muitas heresias que acabaram por dar uma certa importância demasiada ao Espírito Santo, no sentido de que a Igreja era totalmente espiritual e não existia relação nenhuma com essa hierarquia inventada pelos homens. Então eles acabavam por dizer-se carismáticos, no sentido em que tinham os carismas do Espírito Santo, tinham dons especiais do Espírito Santo. Inclusive essas seitas dos primeiros séculos, século III, século IV, diziam-se que só os pneumáticos, né, só os tomados pelos carismas podiam perdoar os pecados. E aí aqui a gente já vê a negação da hierarquia da Igreja. Não são os padres que perdoam os pecados pela confissão, não. São os entendidos do Espírito, são os tomados pelo Espírito, aqueles que têm realmente os dons do Espírito, né, que têm poder de perdoar os pecados, né, e têm o poder de comunicar esses dons. Ora, isto pode conduzir a muitos erros. Então, porquê? Porquê que isto pode conduzir a muitos erros? Porque estas seitas, que depois perduraram ao longo da Idade Média e até aos tempos atuais, nós vemos seitas chamadas espirituais, que negavam, como eu disse, a estrutura da Igreja, escolhiam alguns, ou seja, aqueles sentiam-se escolhidos, guiados pelo Espírito e que não tinham necessidade de pertença à Igreja Católica. Não é? Eles sentiam-se conduzidos, sentiam-se guiados, digamos, por o Espírito onde os queria levar. Alheios, lá está, a uma estrutura, alheios aos mandamentos, não é? Alheios a uma série de, enfim, de regras, digamos, de pontos, de âncoras que nos fazem pertença da Igreja. E estes tais pneumáticos, ou seja, pessoas dotadas desses dons carismáticos, claro, sentiam-se superiores e, até a certo sentido, diziam-se o quê? Donos do Espírito Santo. Eu sinto o Espírito Santo em mim. Eu sinto que o Espírito Santo me manda fazer isto, que o Espírito Santo me manda fazer aquilo. Não é? E hoje em dia, caríssimos irmãos, há, infelizmente, pessoas que têm um pouco este sentido de deixar-se tomar pelo Espírito. É natural, melhor, é óbvio, que uma pessoa que esteja batizada, não é, e que esteja confessada se sinta bem consigo mesma, com a própria consciência. Isso é inteiramente natural. Não é? Agora, o que não é inteiramente natural é que a pessoa, fazendo o que lhe der na gana, indo para os sítios piores em matéria moral, não é, se sinta movida pelo Espírito Santo a isso. No tempo da Ação Católica, talvez há uns 70 ou 80 anos atrás, no tempo de Pio XII, já, enfim, certamente muitos de nós não éramos nascidos, mas um dos erros da Ação Católica daquele tempo foi precisamente o apostolado de infiltração. O apostolado de infiltração era, lá está, uma espécie de envio do Espírito, daqueles católicos mais assim, aggiornati, digamos assim, que se sentiam mobilizados, convocados pelo Espírito, a ir a sítios os mais imoralmente degradados, os mais baixos, para levar o Cristo àqueles lugares. Evidentemente que as pessoas já metiam-se nessas situações e acabavam por se perder nessas situações. Lá está. Porque acabavam por se embrenhar, digamos, por meter-se tanto na lama que acabavam por afundar dentro daqueles pântanos. Ora, não era certamente o Espírito que os levava para lá, mas lá está, eles sentiam-se levados pelo Espírito. E nós temos aqui que ter um grande cuidado, porque quando o Nosso Senhor fala aqui do Espírito, Ele diz assim: a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco. Ele vai tentar dizer então que se vai embora. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Então o Nosso Senhor está aqui a introduzir a terceira pessoa, a Trinitária, o Espírito Santo, e a dizer que o Espírito Santo, de facto, guiará a Igreja, relembrará e ensinará
à Igreja, né? Conduzirá a Igreja ao longo dos séculos. Agora, quem sabe onde é que está o Espírito Santo? Serão realmente esses tais pneumáticos que se sentem tomados pelo Espírito Santo, como essas seitas que existem aos montes por aí? O Espírito está sobre mim, e não sei quanto. Enfim, estas seitas que há aos montes, por onde as pessoas se dizem possuídas pelo Espírito Santo. E quem vai saber? Que ela dá testemunho de si. Como é que eu vou saber se o Espírito Santo está nela? Como é que eu vou saber? Eu vou saber através das obras da pessoa. E depois assim, se Deus, Nosso Senhor, deixou o Espírito Santo sobre os apóstolos, né, e sobre este grupo que veio a constituir, a ser, digamos, o fundamento da Igreja, significa que o Espírito Santo atuará através da sua graça, através do Espírito Santo, dentro da Igreja. E por isso é que criou os sacramentos, e por isso é que criou a liturgia, e por isso é que criou, enfim, todo o cerimonial e todos os modos para fazer visível a atuação do Espírito Santo. Por isso é muito perigoso, caríssimos irmãos, muito perigoso, essas pessoas que vêm dizer que não seguem mais essas regras antigas, porque eu agora sinto-me movido pelo Espírito Santo. Não é? Ai, São Paulo dizia a maldição da lei, lá aos Gálatas. Não é? E depois também aos Coríntios, também, enfim, falhava, onde está o Espírito de Deus está a liberdade, então eu sou livre, não preciso nem praticar os mandamentos. Ei! Que isso? Mas diz na Bíblia, porque não precisamos praticar a lei. Mas não são os mandamentos a lei. Há um equívoco aqui como muito grande. Quando se fala aqui da lei, aliás, a primeira leitura fala disso perfeitamente. Não é? Se não receberdes a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. O que é a lei aqui? É a circuncisão e são os preceitos todos, não é, inerentes à lei mosaica, que Nosso Senhor realmente e os apóstolos acabam por abolir. Não havia mais necessidade dessas práticas. Eles estavam dentro do Espírito novo que Nosso Senhor tinha trazido. O Espírito novo que Nosso Senhor tinha trazido, que aboliu essas leis, esses preceitos mosaicos, não significa ter abolido também os 10 mandamentos. Os mandamentos continuam a prevalecer. São a essência do próprio Deus. São chamados é a lei eterna colocada em tábuas para que o homem possa bem saber o que é que deve fazer e o que é que não deve fazer. Então essas pessoas que dizem-se comunicadas pelo Espírito Santo, antigamente as pessoas estavam muito presas a certas estruturas psicológicas, etc. E a Igreja impunha, e agora estou livre de fazer o que me der na gana, o que me apetecer, eu sinto-me levado pelo Espírito para aqui. Calma aí. É bom que a pessoa se sinta levada pelo Espírito, mas deve obedecer a princípios, a normas. Assim como é bom a pessoa ter inovações arquitetónicas, mas tem de saber ter os fundamentos da arquitetonia, porque senão mete uma casa numa areia e vem uma tempestade e a casa vai afundar. Quer dizer, os fundamentos são os mandamentos. Quem me ama, diz Nosso Senhor, guardará a minha palavra. Se eu não guardo a palavra, como é que eu posso dizer que eu amo? Mas eu sinto o Espírito. Calma aí. Não é? Se sentir o Espírito, isso não pode ser uma coisa boa como pode ser uma coisa má. Não é? Eu posso até comer um bolo cheio de veneno e até sentir muito super bem, e mais tarde morro. Não é? Então, eu pelos frutos vou ver o que é aquela sensação do Espírito. Não é? Se aquela sensação do Espírito me inculca a fazer alguma coisa que é contrário a algum dos 10 mandamentos da lei de Deus, então significa que não é o Espírito de lá de cima, mas é o Espírito de lá de baixo. Não é? É o Espírito de Satanás. Porque ele disfarça assim as de luz, como nos diz também São Paulo. Então, caríssimos irmãos, abramos bem os olhos, tenhamos bem esta mensagem lindíssima que hoje Nosso Senhor nos deixa, e ainda mais que é uma mensagem de paz. A paz nós só obteremos vivendo os mandamentos, não é? Vivendo aqui a palavra de Deus, amando a Deus como? Guardando os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas. Não é? Aí está resumida toda a lei que, enfim, depois se desenvolve, se esmiuça, digamos, nos 10 mandamentos, que serão praticados mais facilmente conforme mais amarmos. É isso que eu desejo para todos vós. Amemos a Deus Nosso Senhor. Como diz Santo Agostinho, ama et fac quod vis. Ama e faz o que quiseres. Essa é a verdadeira liberdade, caríssimos irmãos. Se eu amar a Deus, praticarei os mandamentos, teria uma união com Deus e aí faço o que quiser, porque não vou errar, eu não vou pecar. Porquê? Porque o meu amor, a minha vontade é consoante a vontade do próprio Deus. É isso que eu desejo para todos vós. Uma santa tarde e que Deus Nosso Senhor a todos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.